Hoje fazem 27 anos do falecimento da princesa Diana, que morreu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris, na França. Muito se falou, muito se especulou sobre como tudo aconteceu. Vários documentários foram feitos e filmes a respeito desse trágico acidente. Hoje vamos falar da última representação que aconteceu na série The Crown. Vamos ver fato a fato e como eles foram representados na série versus a realidade. Mas antes, curta e compartilhe esse vídeo e nos siga para mais fofocas reais. Em 31 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, morreu em um acidente de carro. Divorciada há 1 ano do então herdeiro do trono, Príncipe Charles, hoje Rei Charles, Diana e seu novo companheiro, o empresário egípcio Dodi Al-Fayed, foram assediados pela imprensa durante suas férias de verão no Mediterrâneo. Eles chegaram a Paris na tarde do dia 30 de agosto e jantaram naquela noite no Hotel Ritz, de propriedade de Mohammed Al-Fayed, pai do novo companheiro de Lady Diana. Eles tentaram sair discretamente pela porta dos fundos logo após a meia-noite e entraram em uma Mercedes. Perseguido por paparazzis em motocicletas, o carro bateu em alta velocidade contra uma coluna em uma passagem subterrânea perto da ponte de Alma, na margem do norte do rio Sena, em frente à Torre Eiffel. Fayed e seu motorista, que tinham um alto nível de álcool no sangue, morreram instantaneamente. Seu guarda-costas ficou gravemente ferido. Os socorristas conseguiram tirar Diana da Mercedes. Estava retorcida. 7 fotógrafos foram presos. As imagens do acidente foram oferecidas por fortunas aos jornais. Diana foi transferida para o hospital Petit-Salpêtrière, onde, após 2 horas de cirurgias, morreu às 4 horas devido aos graves ferimentos no tórax. A família real foi oficialmente informada. A morte da princesa Diana é o principal tema de The Crown. Os episódios disponíveis da trama no serviço de streaming mostram os eventos que levaram à morte da princesa Diana em Paris. O foco do roteiro é no perigoso assédio dos paparazzis à princesa. A história também sugere que circunstâncias daquela noite na capital francesa foram em partes provocadas pelo namorado de Diana e seu pai. Para Kelly Schwab, historiadora da Universidade de Manchester, o fato da série não dar margem a teorias de conspiração, como a de que a morte da princesa Diana teria supostamente sido planejada pela realeza, é positivo. Apesar disso, na avaliação dela, partes do roteiro contribuem para enfraquecer a verdade histórica. Mas o quanto disso é trama e quanto tem base nos fatos? Autoridades britânicas e francesas investigaram a fundo a morte da princesa. Essas são as principais conclusões. Henri Paul, de 41 anos, era vice-chefe de segurança do Hotel Ritz em Paris e pertencia à família de Al-Fayed. E dirigia a Mercedes S280 e bateu no 13º pilar do túnel da Ponte des Alpes em Paris. Ele morreu no local. Em The Crown, brevemente mostrado no bar do Ritz, ele é informado que os planos mudaram e que o Sr. Dodi precisava que ele dirigisse. Quando Paul se levanta para sair do bar, a câmera mostra um copo de cristal lapidado vazio e outro meio cheio. Um ligeiro ângulo panorâmico dos copos em um bar não mostra suficientemente de que esta é uma das causas mais significativas da sua morte, diz a historiadora. Paul estava de folga naquela noite, quando o casal inesperadamente decidiu voltar ao Ritz para jantar. Enquanto comiam, os recibos do bar do Ritz mostram que Paul pediu 2 Richard, licor de anis com 45% de teor alcoólico. Segundo investigadores, ele poderia não ter ideia de que teria que voltar a trabalhar e poderia ter se sentido obrigado a aceitar a missão. Testes toxicológicos revelaram que o nível de álcool do sangue de Paul era cerca de 3,5 vezes do limite legal na França.
Os testes também detectaram a presença de medicamentos prescritos que podem interagir negativamente com o álcool. No momento do acidente, Paul dirigia em alta velocidade. O fabricante de veículos realizou o teste de colisão e concluiu que o carro viajava aproximadamente a 65 milhas por hora, mais que o dobro do limite de velocidade. Em 1999, os juízes de instrução franceses atribuíram a responsabilidade exclusiva ao condutor, afirmando que a influência combinada do álcool e da medicação impediu de manter o controle do veículo. John Stevens, antigo chefe de polícia metropolitana de Londres e líder de investigação sobre a morte de Diana, disse à rádio LBC no ano passado que se a princesa tivesse tido proteção policial, poderia ter sobrevivido, já que as autoridades não teriam deixado o casal entrar em um carro. Se tivesse o feito, teria exigido o cinto de segurança. O papel parasítico dos paparazzis são um tema central da sexta temporada de The Crown, que mostra vários encontros entre os fotógrafos e Diana, e os fotógrafos em motos perseguindo o carro da princesa até o túnel do acidente. Na vida real, o príncipe Harry defende a teoria de que os paparazzis são responsáveis pela morte de Diana. Em seu livro de memórias, o príncipe diz que pediu ao motorista passasse pelo mesmo túnel a 105 km por hora, a velocidade que o carro de Diana estava no acidente, e concluiu que não havia nada perigoso no trajeto, mesmo que o motorista estivesse bebido. Isso só poderia acontecer com os paparazzis perseguindo e fechando o motorista, argumenta Harry. Por que eles não foram culpados de maneira mais assertiva? Por que não estão presos? Após os incidentes, 9 fotógrafos e um motorista de uma agência fotográfica foram detidos para interrogatório, como testemunhas e suspeitos. Posteriormente, as autoridades francesas iniciaram uma investigação para saber se os paparazzis contribuíram para o acidente e depois não ajudaram as vítimas. Mas em 1999, um procurador francês e 2 juízes de instrução determinaram que não havia provas que apoiassem as acusações criminais. Embora excluam uma violação da lei penal, os juízes observaram que o acidente ocorreu no contexto do comportamento dos paparazzis, que levantou questões morais e éticas. Um inquérito médico legista separado na Grã-Bretanha concluiu em 2008 que Diana e Fayed foram mortos como resultado de ações tanto do motorista quanto dos paparazzi. Mas os tribunais britânicos não tinham jurisdição para o acontecimento na França. Qual foi o papel do Dodge e do seu pai? Por que Diana estava em Paris? Por que ela saiu naquela noite? Por que os paparazzi estavam perseguindo? The Crown sugere que Dodge Al-Fayed e seu pai, Mohammed Al-Fayed, foram grandes responsáveis por essa constelação de acontecimentos. A série retrata Dodge Al-Fayed convencendo Diana para levá-la a Paris, como parte de seus esforços de namoro, quando ela realmente queria voltar para casa. Mostra repetidamente incentivando a sair em público, quando ela estava mais inclinada a ficar em casa e evitar intrusões. Também aponta Mohammed Al-Fayed, o pai de Dodge, como a pessoa que orquestrou as fotos do casal em um iate. Fotos que foram publicadas por enormes somas de dinheiro e posteriormente alimentaram a fome dos paparazzis por imagem do casal. A série sugere que tudo faz parte do esforço de Mohammed Al-Fayed por ser aceito na sociedade britânica e conseguir que o governo britânico lhe concedesse um passaporte. Na vida real, Dodge Al-Fayed comprou um anel de diamante enquanto estava em Paris, uma coleção chamada Dis-moi-oui, que tradução para o português significa diga-me sim. Esse anel foi encontrado em seu apartamento, mas as páginas e páginas de depoimentos compilados pelos investigadores da polícia britânica não há nada que sustente que ele tenha atraído Diana para a capital francesa sob falsos pretextos, e não se sabe se ele pediu em casamento. Quanto às fotografias do iate, o fotógrafo italiano que as tirou, Mario Brina, disse numa entrevista recente ao New York Times que
de que ele foi enviado ou contratado por Mohamed Al-Fayed era absurda e completamente inventada. Lena afirmou que encontrou o casal no iate como resultado de um grande golpe de sorte. O que você acha de todas as teorias de conspiração que orbitam em torno da morte da princesa Diana? Se vocês quiserem, posso trazer um vídeo exclusivamente sobre todas as teorias. E você acha que The Crown retratou de forma coerente todos os acontecimentos em torno da morte da princesa Diana? O que você achou quando eles mostram o fantasma da princesa Diana aparecendo para Charles e o fantasma de Dodge Fayed aparecendo para o pai para um pedido de desculpa? Deixe aqui nos comentários e nos siga para mais fofocas reais.